Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim trazer mais 2 contos do livro Contos de Imaginação e Mistério. Então, os contos de hoje vão ser O Encontro Marcado e Morella. Eu vou começar pelo Encontro Marcado. O conto começa com o nosso narrador navegando em uma gôndola por um dos rios de Veneza, na Itália. E enquanto ele tá passando por lá, ele vê uma mulher perder seu bebê, assim, de um lugar extremamente alto, e a criança cai na água. E quando elas veem que isso aconteceu, as pessoas correm para procurar a criança que caiu na água. O nosso narrador nos conta que essa mulher cujo filho caiu na água é a Marquesa Afrodite, que é uma das mulheres mais respeitadas da Itália, de Veneza, enfim, uma mulher super importante. As pessoas estavam procurando pela criança, mas ninguém conseguia encontrar, até que um homem misterioso, ele aparece ali com a criança no colo e devolve para a mãe. Nesse momento, a Marquesa marca um encontro com esse homem, precisamente 1 hora antes do nascer do sol. O nosso narrador então oferece os seus serviços para esse homem misterioso que salvou a criança e leva esse homem até em casa. O homem misterioso contrata os serviços do nosso narrador para que ele venha novamente na casa dele buscá-lo para que então ele possa se encontrar com a Marquesa. O nosso narrador volta na manhã seguinte na casa do homem e ele então entra nesse lugar e é um palácio totalmente cheio de coisas, de pinturas, de esculturas. E é revelado também que aquele homem misterioso, ele não mostrava nada daquelas coisas para as pessoas, ele mantinha tudo para si mesmo. Ou seja, era um conhecimento que ele mantinha ali. Gente, vocês perdoem que eu tô meio... Gente, desculpa, eu tô meio gripada, assim, então minha voz ela tá meio fanha, tá? Por favor, desculpa aí. Tá? Então, me desculpem. Depois que ele mostrou várias outras coisas pro nosso narrador, ele mostra, então, um retrato da Marquesa Afrodite, que ele mantinha em um canto do palácio. E com isso ele profere essas palavras. Lá está ele, como uma estátua romana, ali permanecerá, até que a morte em mármore o tenha tornado. Depois disso, o homem misterioso convida o nosso narrador para beber, apesar de ser muito cedo da manhã, eles bebem mesmo assim. Acontece que não muito tempo depois de beber, o homem misterioso, ele aparentemente cai desacordado. E depois disso, o pajem que ficava também no palácio, ele aparece com notícias para dar pro dono da casa, só que como ele tá desacordado, ele não escuta. Então o pajem fala isso pro nosso narrador. E o nosso narrador vai tentar acordar o anfitrião da casa, mas acontece que ele não acorda até que o nosso narrador também cai e aparentemente morre. Aturdido, corri para a otomana e tentei despertar o adormecido para que recebesse as alarmantes notícias. Mas seus membros estavam rígidos, seus lábios lívidos, seus olhos havia poucos cintilantes cravados na morte. Recuei cambaleante na direção da mesa. Minha mão pousou sobre um cálice rachado e enegrecido, e a consciência de toda e a terrível verdade lampejou subitamente em meu espírito. E é assim que acaba o conto. Bom, gente, então, o que falar desse conto? Primeiramente, eu tive que ler 2 vezes para eu entender o que estava acontecendo, porque eu achei a história muito o quê? Aí, depois que eu li uma segunda vez, eu pensei, ok, o que eu acho que aconteceu? No final da história, os dois bebem, e no caso o vinho estava envenenado. É por isso que o nosso anfitrião, ele cai desacordado, porque ele morreu, acho que ficou claro no final do conto. E a notícia que o pajem trazia para o homem misterioso era de que a Imperatriz Afrodite... Imperatriz não. Marquesa Afrodite também tinha morrido. E o nosso narrador vai tentar contar isso pro homem misterioso, só que o homem misterioso já tinha morrido, porque ele bebeu o vinho, mas o nosso narrador também bebeu o vinho, então quer dizer que ele também morre no final. Todo mundo morreu no final, basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Certo, agora, por que o vinho estava envenenado? Acho que é porque os dois eram amantes, a Marquesa e o homem misterioso. E quem envenenou eles? O esposo da Marquesa. Como é que eu sei que ela é casada se nada é dito no conto? Porque ela tem um filho. Uma marquesa que tem um filho, mas não tem um marido, nessa época em que um conto foi escrito, se não me engano foi 1845, era uma coisa horrível, que horror, que mulher degenerada. Então, meu palpite é que o marido da marquesa matou eles, e é isso aí. Outra coisa que me faz pensar que a Marquesa e o Homem Misterioso tinham um caso é porque o Homem Misterioso tinha um retrato da Marquesa na própria casa.
É suspeito, né, gente? Mas enfim, eu não sei se foi isso que aconteceu, foi uma interpretação minha. Mas enfim, eu não gostei tanto assim do conto, pra ser sincera. E, bom, eu gostei um pouco mais de Morella, que é sobre o que eu vou falar agora. No conto de Morella, o nosso narrador, ele é um companheiro amoroso da moça que dá o nome ao conto. E a princípio ele parece ser muito apaixonado por ela, ou pelo menos admira ela bastante. Ele nos conta que a Morella é extremamente erudita, extremamente inteligente, que é uma pessoa que estuda bastante. Então isso acabou influenciando o narrador a também começar a estudar o que a Morella estudava. Os dois começavam a conversar bastante sobre isso, a um ponto que eles conversavam só sobre isso. Eles não conversavam mais sobre trivialidades, e só sobre os estudos deles dois. Só que com o passar do tempo, o nosso narrador nos conta que ele está se sentindo um pouco oprimido pela Morella, o que levou ele a querer se afastar da esposa e inclusive a começar a desejar a morte dela. É um recalquezinho aí do nosso narrador com a Morella, mas tudo bem. Enfim, um dia a Morella falece, assim, subitamente, do nada. Só que antes que ela morra, ela conta pra gente e pro nosso narrador que ela estava grávida. Mas o problema, o detalhe da questão é que em nenhum momento foi dito que ela estava grávida no conto, só na hora da morte. Mas ela morre e a filha deles dois nasce. O problema também é que essa menina que nasceu, ela é a cara da Morella. Ela é muito parecida com a mãe, muito. Os olhos, os lábios, a expressão, tudo. Inclusive, durante o conto, os olhos da Morella, eles são bem destacados como algo bem mórbido, bem... Eu esqueci o nome agora da palavra, do adjetivo que caracteriza a aceitação de um estado de tristeza. Melancolia, melancolia. Eram olhos muito melancólicos também, bem marcantes e bem escuros. E a filha dela herdou esses mesmos olhos, que é uma coisa que o nosso narrador destaca bastante. E à medida que a menina vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais parecida com a Morella. E uma coisa interessante também de se falar é que o nosso narrador nunca contou nada pra filha sobre a mãe e nem sobre o nome da mãe, o que levou também o nosso narrador a nunca nomear a sua própria filha. Ele só chamava ela de minha querida ou minha criança. Porém, certo dia, ele está numa cerimônia de batismo, o que necessariamente precisa de um nome, assim, para você batizar alguém. E no momento que ele vai falar o nome da menina, da filha dele, para a cerimônia, ele pensa em diversos outros nomes históricos de personagens, de personalidades, mas no final ele escolhe o nome Morella. E no momento que ele pronuncia esse nome, a filha dele faz uma coisa muito estranha, que é isso aqui. Que outro senão Satã convulsionou as feições de minha criança e as cobriu das matrizes da morte, no momento em que, sobressaltando-se com um som quase inaudível, ela voltou os olhos vítreos da terra para o céu e, caindo prostrada sobre as lajes negras de nossa cripta ancestral, respondeu: Eis-me aqui. Distintos, fria e calmamente distintos, penetraram esses simples sons em meus ouvidos, e daí, como chumbo derretido, verteram chiando em meu cérebro. Anos, anos podem se passar, mas a lembrança dessa época nunca. E eu não era de fato ignorante das flores e da vida, mas a cicuta e o cipreste lançavam sua sombra sobre mim, noite e dia. E não guardei cômputo algum de tempo ou lugar, e as estrelas de meu destino apagaram-se no céu. E desse modo a terra se cobriu de trevas, e seus vultos passavam sobre mim como sombras esvoaçantes, e dentre elas todas apenas uma eu contemplava. Morella. Os ventos do firmamento não sopravam senão um som em meus ouvidos, e as ondulações do mar encrespado murmuraram para todo sempre. Morella. Mas ela morreu, e com minhas próprias mãos carreguei-a para a tumba. E ri uma risada longa e amarga ao não encontrar vestígio da primeira no carneiro, onde depositei a segunda. Morella. E é desse jeito que acaba o conto. Então, gente, eu gostei mais de Morella do que do Encontro Marcado. Bem mais. Foi muito mais fácil eu gostar de Morella, nossa. Algumas considerações que eu quero falar. Antes, deixa eu mostrar pra vocês as imagens. Essa aqui é a imagem de Morella, gente. Que ali provavelmente é o nosso narrador. E aqui é a Morella. Não sei qual das duas. E a imagem de um encontro marcado, eu fiquei com tanta pena que eu não gostei desse conto, porque a imagem ela é muito bonita. Ela é de 2 páginas, olha só. É a imagem da Imperatriz Afrodite, ali, do homem misterioso falando com ela, e esse aqui é o nosso narrador chegando em sua gôndola. E eu achei tão bonita
ocupa 2 páginas e eu não gostei do conto, gente. Estou me sentindo um pouco mal. Bom, esse conto da Morella, ele me lembrou muito a questão da reencarnação, porque, como é dito ao longo do conto todo, a filha da Morella é idêntica a ela, as expressões são iguais, os olhos são iguais, tudo é igual. Então, realmente desperta essa ideia de que a filha seria uma reencarnação da mãe, que faz sentido porque, no caso, a menina nasceu no momento que a mãe morreu. Então, tem essa troca de almas, ou seria como se a alma da Morella nunca tivesse de fato deixado o corpo dela, mas sim passado do corpo da mãe para a filha. Então, no caso, a filha teria a alma da mãe. Então, foi realmente a impressão que me ficou nesse conto, falando sobre reencarnação. Eu até cheguei a considerar que essas duas meninas, essas duas figuras femininas, não existiram nunca, que elas eram ambas frutos da imaginação do narrador, mas qualquer coisa nos contos do Edgar Allan Poe pode significar isso, porque esse autor ele escreve sobre loucura, sobre a psique humana, então seria muito fácil elas duas nunca terem existido, por isso que eu prefiro acreditar, ou melhor, por isso que eu gostei mais da interpretação da questão da reencarnação mesmo. Uma coisa que também me chamou bastante a atenção é que a Morella nunca falou que estava grávida e o nosso narrador aparentemente não sabia que ela estava grávida. E se o nosso narrador não sabia, nós também não sabíamos. Mas como é que ele não notou que a própria esposa estava grávida? Sabe? É um pouco inconcebível essa ideia, mas enfim. Eu acho que essa ideia dela nunca ter falado que ela estava grávida também contribui para essa teoria de reencarnação. Eu achei legal o conto no geral, eu gostei. Não é um dos meus favoritos, mas eu também não deixei de gostar dele. Então é isso, gente. Os próximos contos que eu vou falar serão Berenice e Ligeia, que vão sair provavelmente semana que vem. Então eu gostaria de pedir para que, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Nós estamos no meio de uma programação do mês do terror aqui em outubro no canal, então se inscreve aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!